Queria ler com vocês um texto que está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Jonatas mais uma vez me colocou aqui. Confesso que eu fico apreensivo quando venho falar. Muito temor no coração, mas sempre um momento em que Deus pode falar muito. E é mais legal ainda que Deus fala muito também antes. É muito legal estudar um texto e entender tudo que ele pode trazer para a gente, tudo que ele pode ensinar para a nossa vida e como a gente pode usar isso aqui no nosso dia a dia. Lucas 7, versículo 36. Queria ler esse texto com vocês, falar um pouco sobre isso. Espero muito que Deus fale ao nosso coração aqui de uma forma especial, que a gente saia daqui mais uma vez mudado, transformado pela presença de Jesus, pela presença do Espírito. Todo mundo abriu? Lucas 7, versículo 36. Engraçado que a galera vai chegando só senta atrás, né? Aqui na frente está tudo vazio, uma galera ali atrás. Podia chegar mais pra frente aqui, não tem problema não. Esse lado aqui que fica frio pra caramba, né? Por causa do ar. Lucas 7, versículo 36. Vamos ler? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Aí vem Jesus, com o ensinamento bizarro dele. Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche a sua cabeça, feche seus olhos, abaixa a sua cabeça aí, onde você está. Tenta nesse momento se concentrar em Jesus, nesse texto que a gente acabou de ler. Enquanto eu vou orando, pede para Deus falar muito ao seu coração aqui. Ele pode falar com você essa noite aqui. Depende muito mais da postura do seu coração, depende muito mais de como está a sua alma nesse lugar, como que você se coloca, como que você presta atenção do que de quem está falando, do estudo que é feito, enfim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por quem você é. Obrigado pelo Deus maravilhoso, santo, soberano, perfeito que você é, Senhor. É tão bom a gente perceber o quanto você ama cada um de nós. É tão bom a gente a cada dia sentir o seu cuidado, sentir o seu carinho, perceber, Senhor, que o seu abraço é maravilhoso e faz a gente viver e dá pra gente alegria, paz ao coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque você ensina tanto a gente através da Bíblia. Senhor, faz com que a gente ame a Bíblia, Senhor, que a gente leia todos os dias da nossa vida e que isso possa fazer diferença, Senhor, na nossa forma de agir, na nossa forma de viver, que isso possa encher a nossa alma de vida de verdade, Senhor. Fala com a gente nesse momento aqui de uma forma muito especial, Pai. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da vida de cada um aqui, perdoa os nossos pecados, Senhor. E fala com a gente, Senhor, fala com a gente só precisa da sua presença, da presença do Espírito Santo no nosso meio. Se você quiser, Senhor, a gente pode ser transformado, a gente pode sair daqui cheio do seu Espírito Santo, e a gente quer e te pede isso com muito temor, Senhor. Na sua infinita misericórdia, tem
Senhor, a compaixão de cada um de nós e fala com a gente que a gente saia daqui cheio do seu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui é um texto que eu gosto pra caramba. Eu li há pouco tempo atrás na minha devocional e ele falou comigo mais uma vez. Eu já li várias vezes esse texto, mas dessa vez ele tocou de uma forma muito especial. E aí, pensando no que eu ia falar aqui, eu me coloquei diante de Deus e aí vi algumas coisas legais aqui para tentar trazer para a nossa vida. Eu queria começar olhando para esse texto aqui para a gente entender um pouco tudo o que está acontecendo aqui. Jesus é convidado, obviamente, por um fariseu, para a casa desse fariseu para uma noite de jantar normal. E aí, quando a gente lê o texto, a gente não entende muito bem, ou não sei se a gente não sabe sobre os motivos, mas os motivos desse fariseu aqui não são motivos legais, bacanas. Ele não era um amigo de Jesus, ele não estava tendo intenções maneiras com Jesus, tipo, vamos lá comigo lá em casa, comer, almoçar, enfim, o que seja. Ele queria apanhar Jesus em alguma coisa que Jesus dissesse. E mais na frente um pouquinho eu vou explicar esses motivos. Por que eu estou falando isso para vocês? E aí Jesus vai a essa casa, vai a esse jantar, e aí uma mulher fica sabendo disso e vai ao encontro de Jesus. Era uma mulher de má reputação, ela não era bem vista pelas pessoas da cidade. Uma mulher intrometida, né? Se a gente olhar, a mulher não foi convidada, mas ela vai lá para encontrar Jesus. E aí o fariseu olha aquilo e ele não concorda com aquilo, primeiro porque essa mulher tem uma má reputação na cidade, segundo porque ela nem tinha sido convidada, mas ela vai assim mesmo para aquele lugar. Só que ela vai de uma forma diferente, especial. Ela está com um vaso de alabastro na mão, e o texto deixa isso claro para a gente. O alabastro, ele é uma pedra fina. Esses dias eu procurei sobre isso, vi algumas imagens. É uma pedra bonita pra caramba. E naquela época era uma pedra realmente valiosa e usada para decorações nas casas das pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. E aí o fato desse alabastro estar com perfume dentro significava que esse perfume era de fato muito valioso. Muito valioso. E possivelmente era o produto do pecado dessa mulher aqui, pelas coisas que ela deveria fazer no dia a dia dela. E a mulher se coloca atrás de Jesus, aos seus pés. E aí dá pra gente entender um pouco melhor também que naquela época, quando as pessoas iam jantar e se reclinavam à mesa, elas ficavam de uma forma que os pés ficavam para fora, assim, do local. Então era fácil aquela mulher chegar aos pés de onde Jesus estava. E aí ela começa a chorar ali aos pés de Jesus, a ponto de molhar os pés de Jesus com seu choro, com as suas lágrimas. E ela tem que enxugar com o seu cabelo, porque os pés de Jesus ficam molhados com as lágrimas dela. E aí o fariseu olha aquela cena ali, ele esperando que Jesus, como um sábio rabi naquela época, considerado pelo povo um líder religioso importante, esperava que Jesus rejeitasse aquilo ali, que não concordasse com o que aquela mulher estava fazendo, que aquilo ali fosse um insulto. E os rabis naquela época evitavam ao máximo falar com as mulheres. Era uma coisa muito esquisita assim, para a gente entender hoje em dia, mas naquela época, para falar com uma mulher tinha que ser uma parada muito excepcional assim, no meio do povo. E aí Simão, aquele fariseu, concluiu um monte de coisa ali a respeito de Jesus. Que a mulher chega, faz aquilo ali, participa daquela cena, e Jesus fica na dele, esperando um pouco. E aí, por mais que o fariseu não tenha falado nada, ele pensou aquilo e o texto deixa claro. E ele pensou aquelas coisas de Jesus. E aí Jesus começa a lição dele. Aí Jesus conta uma história, obviamente aquela parábola ali do credor. E é uma parábola que, quando você lê alguns estudiosos falando sobre esse texto, fala que essa parábola deve ter prendido a atenção do pessoal ali. Pela forma como Jesus colocava as suas palavras e pela forma como Jesus tentou explicar o pensamento dele ali. E aí Simão, sendo um cara rico, ele deve ter entendido melhor ainda, porque ele já deveria ter sido credor de outras pessoas, emprestando seu dinheiro para outras pessoas. Talvez Jesus já soubesse até que Simão era um cara generoso. E aí provavelmente ele até usou essa história para tocar de uma forma ainda mais profunda no coração ali do fariseu. E aí o fariseu, ele é perguntado por Jesus e ele reluta um pouco a responder. E ele começa a resposta inclusive com a palavra suponho. Eu suponho que seja isso, porque ele também não queria mostrar que Jesus estava certo naquele momento ali. Ele não queria se comprometer com Jesus, principalmente porque ele estava discordando da atitude de Jesus. E com certeza ele sabia que Jesus tinha um motivo oculto ali, fazendo aquela pergunta. Ele queria ensinar alguma coisa, só que ele só podia dar uma resposta, que era mais lógica ali, e ele dá aquela resposta ali.
E aí Jesus então começa. Aí começa a falar das atitudes do próprio Simão, o que Simão fez quando Jesus chegou, desde o momento em que Jesus chega ali. E aí vem a conclusão do porquê que Simão provavelmente não tinha intenções legais com Jesus. A primeira delas, Jesus começa a falar: cara, eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés. Lavar os pés de um convidado naquela época era uma coisa que acontecia, assim, era totalmente normal. Deixar de lavar os pés de um convidado era uma infração assim grande, era quase que um insulto. Jesus poderia ter considerado aquilo ali uma infração de etiqueta bizarra, assim. E o cara não fez isso, e a mulher chora aos pés de Jesus, e Jesus deixa isso claro para ele. Outra coisa, Jesus fala: você não me saudou com um beijo. Naquela época, e até hoje, você saudar uma pessoa com um beijo é uma coisa totalmente normal, corriqueira. Se você chegasse e não se cumprimentasse com um beijo, você talvez não fosse amigo daquela pessoa ali. Aí outra coisa que Jesus deixa claro aqui também, que ele não ungiu a cabeça dele com óleo. E naquela época era comum. Ali provavelmente naquele jantar deveria até ser como uma parte preliminar ali daquele jantar. E o fariseu não faz aquilo, e a mulher, com um perfume valiosíssimo na mão, derrama então aos pés de Jesus. Ela usou um perfume muito valioso para fazer isso. E aí Jesus contrasta justamente essa falta de cortesia que Simão teve com ele desde o início, com a atitude dessa mulher, com a devoção que ela teve. E deu a entender de uma forma muito clara que Simão provavelmente não tinha experimentado um perdão profundo. E aí Jesus anteriormente já tinha falado que aquela mulher já estava perdoada, mas aí, para deixar claro na frente de todo mundo que estava naquele jantar, ele fala então para ela, vira para ela e diz: seus pecados estão perdoados. E aí esse é o contexto desse texto que a gente leu. É legal a gente entender um pouco isso para entender algumas atitudes, algumas ações aqui dessa história. O que essa história ensina para a nossa vida? O que ela ensina para mim e para você sobre arrependimento verdadeiro? A principal questão aqui, arrependimento verdadeiro. Ela ensina para a gente qual é a real atitude quando a gente se arrepende diante de Jesus. E fala muito também para a gente a respeito de quem Jesus é diante disso, diante de um arrependimento real da nossa vida. O arrependimento para o cristão é a coisa mais valiosa que pode existir. O arrependimento para mim e para você é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. É a chance real da gente recomeçar, da gente consertar um erro, da gente voltar atrás. O arrependimento verdadeiro é a principal razão pelo qual existem cristãos verdadeiros. E aí, diante disso, do que a Bíblia pode ensinar para a nossa vida, eu queria falar e colocar algumas lições que esse texto aqui pode trazer, para mim e para você. A primeira delas, quando a gente se rende a Jesus de verdade, Ele muda todos os nossos valores primeiro, e aí Ele liberta a gente do pecado. Quando a gente se rende a Jesus, Ele muda todos os nossos valores e liberta a gente do pecado. Ele dá a chance para a gente do arrependimento. Quando a gente se rende a Jesus, duas coisas acontecem. Primeiro, Ele faz a gente ver, a gente enxergar que qualquer coisa perde valor perto do valor que Ele tem. Em segundo, Ele ensina para a gente então que a coisa mais importante para o ser humano é ter uma vida liberta do pecado. É ter uma vida longe das coisas que desagradam a Deus. Versículo 37 e 38 fala: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ela traz um frasco cheio de perfume, valioso. Se coloca atrás de Jesus a seus pés, chorando, começa a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxuga com seus cabelos, beija-os e os unge com perfume. E aí Jesus, no final da história, no versículo 48, ele fala: seus pecados estão perdoados. Ela era considerada por todo mundo como uma mulher de má reputação, uma pecadora. Tinha uma péssima reputação pelas pessoas que conheciam ela ali naquela cidade. E aí o que ela faz? Ela derrama perfume sobre os pés de Jesus. Existe arrependimento verdadeiro nessa atitude. Ela reconhece que nada na vida é mais valioso do que se derramar na presença de Cristo, do que se derramar na presença do Mestre. Ela percebe que aquele perfume valiosíssimo que ela tem na mão serve só para ser derramado aos pés daquele que é a maior preciosidade do universo, Jesus. O valor do perfume perto do valor de Jesus
já perde o valor, já não é tão grande assim, como a gente achava, como a gente acharia. E aí o que Jesus fala para ela? Você está perdoada. Primeiro existe o entendimento de quem eu sou. Entendimento de quem eu sou. Entendimento de como é a minha vida sem a presença dele. Depois há o perdão verdadeiro. Primeiro o entendimento, quem eu sou. Qual o valor das minhas riquezas, qual o valor dos meus bens, qual o valor da minha inteligência, da minha beleza, perto do valor de tudo que Cristo representa para a minha vida, para a sua vida. Quando eu me rendo, eu entendo quem eu sou. O único valor que eu tenho é o valor que Jesus traz por viver na minha vida. E aí o segundo momento, vem o perdão. O que eu mais preciso? É de perdão ou é de qualquer outra coisa? Jesus ensina que é de perdão, então Ele perdoa a nossa vida. Isso é o que a gente mais precisa. Jesus quer que primeiro a gente entenda tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo perto da gente. Como que está a minha vida? E aí, segundo, Ele quer mostrar pra gente que o mais importante é que a gente viva longe do pecado. E Ele dá perdão pra gente e não o que a gente mais deseja, se for diferente do perdão. E aí você sabe por que isso é lindo? Na minha opinião, pelo menos. Porque essa era a minha única esperança. Essa é a nossa única esperança. Uma vez, quando eu era mais moleque, sempre que eu conto umas histórias atrás, eu falo assim, quando eu era mais moleque, é uma forma de começar a história. Mas há um tempo atrás, eu era moleque mesmo, assim, eu estava no início da faculdade e eu, obviamente, não trabalhava ainda. O que eu fazia, eu dava um pouco de aula de violão e bateria e ganhava o meu dinheirinho, né, assim, para conseguir fazer minhas paradas e tal. E aí, eu tava com o celular já zoadão, já velho pra caramba, e eu queria comprar um celular novo. Só que tinha um celular que eu me amarrava muito na época, era um Motorola, assim, com uma luzinha na frente e tal. Curtia muito aquele celular, eu falei, cara, eu quero esse celular. E aí, com o dinheiro que eu tava ganhando, se fosse parcelado, eu conseguiria comprar aquele celular ali. Só que eu não tinha cartão, não tinha nada naquela época. Pô, moleque, duro pra caramba. E eu pensei, falar com meu pai tem cartão, ele me ajuda e eu pago ao meu pai, óbvio. Meu pai, claro, pô, vamos comprar então, legal, pô, fiquei felizão, comprei meu celular, aí dividi em 4 vezes, aí dei a primeira parcela, e tô lá curtindo meu celular. Cara, um mês de celular só, assim, muito novo ainda. Uma certa manhã eu tava indo pra faculdade, aí de mochila, assim, garotão, né, inocente, você ainda muito bobo, assim, novo, com as coisas da vida, andando tranquilo, saí das barcas, aí tô indo em direção à faculdade. Quando eu chego na faculdade, minha mochila tá com um bolsinho de trás aberto, assim. Tipo, no caminho furtaram o celular, a carteira, levaram tudo, eu nem percebi, assim. Percebi quando eu cheguei lá que falaram que meu bolsinho estava aberto. E aí eu fiquei, pô, chateado pra caramba com aquilo. Passei a manhã toda boladão, pô, perdi o celular novo que acabei de comprar. Só que o pior não é isso, o pior é que ainda faltavam 3 parcelas pra pagar. E eu não tinha mais celular. Tipo, levaram, brother, tô ferrado. E aí todo triste e tal, eu fui falar com meu pai todo triste, pô, pai, levaram meu celular, perdi e tal, ainda tem 3 parcelas que eu tenho que te dar. O que meu pai fez, como um pai? Esqueceu, perdoou a minha dívida. Falou, filho, deixa pra lá, deixa que eu pago as outras 3, tenta dar um jeito aí pra viver daqui pra frente. Cara, como eu fiquei feliz com isso. Como eu fiquei feliz com essa atitude. Esse é o sentimento que entra no nosso coração quando a gente é perdoado. Quando esquecem a nossa dívida. Meu pai era a única esperança pra mim nesse caso aqui. Ele era a minha única esperança, só ele podia perdoar essa dívida aqui. E ele perdoou. Jesus é a nossa única esperança. E Ele perdoa o nosso pecado. O único que pode perdoar, que pode esquecer a nossa dívida, perdoa a gente. Perdoa você. Ele mostra pra gente que o pecado na nossa vida mostra o que é o pecado na nossa vida, muda a nossa forma de enxergar isso. E Ele dá pra gente finalmente o perdão, a redenção, o pagamento que a gente nunca poderia pagar. Ele precisa primeiro, óbvio, mudar a nossa forma de enxergar, pra gente entender tudo isso, entender o que está acontecendo. Senão a gente viveria uma loucura de vida. Quando a gente se rende a Jesus, Ele muda todos os nossos valores e dá pra gente o perdão. Só que, sempre tem um só que, a gente precisa mudar a nossa forma de viver. A gente precisa mudar a nossa forma de viver. A gente não pode continuar cometendo os mesmos erros de sempre. E aí vem a segunda lição que esse texto traz pra gente. Quando a gente é perdoado, a gente muda a nossa forma de agir. Quando a gente é perdoado, a gente muda a nossa forma de agir. E a gente começa a amar. A gente muda a nossa forma de agir e a gente começa a amar. Versículo 42 e 47, Jesus faz uma ligação direta entre o perdão que é recebido, tanto lá naquela história que ele conta, quanto da mulher, e a quantidade de amor que é dada depois de receber o perdão.
O devedor que tinha a maior dívida perdoada, ele amou mais o Senhor do que o que teve a menor dívida perdoada. A mulher, quando ela foi perdoada, Jesus deixa claro que o pecado dela era tão grande que ela amou muito. Existe uma relação totalmente direta, Jesus deixa isso claro. Só que tem uma coisa importante aqui. A mulher demonstra que ela amou. Ela não simplesmente teve um sentimento agradável no coração dela por Jesus. Ela demonstrou, ela foi até onde Jesus estava, se intrometeu lá, mesmo sem ter sido convidada. Ela se colocou aos pés dele, ela chorou, ela se quebrantou, ela enxugou com o próprio cabelo. Ela derramou perfume sobre os pés de Jesus. Atitudes. Ela teve atitudes aqui. Ela mostrou o quanto ela amou. O perdão leva a gente a tomar atitudes em relação ao que a gente estava vivendo. Gente, a gente não precisa fazer nada para merecer o perdão de Jesus. Nada, absolutamente nada, além da gente se arrepender. Só isso que a gente precisa. Mas é impossível a gente se arrepender sem que haja mudança de atitude. É impossível a gente se arrepender sem que haja mudança de atitude. Amar é obedecer. A Bíblia ensina que quando a gente ama, a gente obedece a Deus. A gente mostra o nosso amor a Deus obedecendo ao que Ele ensina pra gente. Não dá pra gente se arrepender e continuar pecando, por exemplo. Quando a gente se converte, existe um agir do Espírito Santo na nossa vida. E ele começa a tirar um monte de coisa da gente. E aí quando a gente comete um pecado, a gente se sente mal, a gente se sente culpado, porque agora o Espírito Santo vive no meu coração. Não é assim que acontece? Só que tem muita gente que vive e tenta viver uma vida cristã sem abandonar alguns pecados que tinham que ter ficado para trás. E aí a pessoa vive se sentindo sempre uma pessoa horrorosa, pior do mundo, com aquela culpa que nunca sai dela, porque ela está sempre ali com aquele pecado, não abandona aquilo ali, porque agora o Espírito Santo vive nela. Ela passou a ser uma escrava da justiça, mas não consegue largar aquelas coisas que estavam lá atrás. E aí da mesma forma que ela sente culpa quando ela peca, porque agora o Espírito Santo está dentro dela, ela vem para a igreja e tenta adorar, e ela também sente culpa, porque o pecado está aqui dentro também, e fica aquela coisa louca. Às vezes a gente vive assim, lá, cá. Ah, mas isso é tão bom, ah, mas eu amo Jesus, ah, mas eu amo isso aqui também. Quer ver? Eu trouxe aqui um exemplo. A gente muitas vezes vive assim, ó. Eu amo muito, isso aqui é um Gatorade de maracujá. Eu amo muito isso aqui. Isso aqui também, ó, é o Nescau. Eu amo também essa bebida aqui. Eu tô falando que eu amo só pra fazer parte do exemplo. Mas eu gosto, são coisas gostosas aqui. Deixa eu rapidinho tentar fazer uma coisa. Aí muitas vezes a gente vive assim, ó. Eu amo. Eu amo Jesus. Ai, Jesus é tão bom, né? Pô, mas eu amo também. Pô, falar mal com meus pais. Gostoso pra caramba também. Tá bom esse Nescau de verdade. Aí a gente acorda de manhã. Calma aí. Desculpa porque eu tô todo enrolado, não treinei isso antes aqui, né? Aí eu acordo de manhã. Jesus, eu te amo. Eu te amo muito, Jesus. Mas eu fumo maconha. Eu amo maconha. Pô, hoje à noite eu vou ler minha Bíblia. Vou ler minha Bíblia, cara. Tô amarradão pra ler minha Bíblia. Minha Bíblia. Garotas peladas na internet. Ah, eu amo essas duas coisas aqui. Eu vou ao culto hoje à noite. Olha o cabelo daquela garota. Quero muito obedecer a Jesus. Eu amo Jesus, eu quero obedecer Ele com todo o meu coração. Obedeci Jesus pra caramba. Mas eu não consigo parar de transar com minha namorada. Que é tão bom também.
Tem muita gente que vive assim, e aí vive bem com Jesus e caminha e anda, mas dá vários passos para trás também porque não consegue largar outras coisas e ama isso, e a vida vai vivendo assim, como se desse para viver. E tem gente que realmente quer viver com Jesus e aí quer deixar isso aqui para trás, mas tem aquele pecadinho que ela não consegue largar, e aí ela tenta fazer assim, ó, é 99% Jesus, mas tem aquele pecadinho que eu não tem como, eu não consigo deixar. Tá bravo. E aí tenta viver assim. Mas você percebe que não dá pra viver assim? Cara, é impossível viver assim. É impossível. Olha como é que fica a vida com Jesus. Isso porque tem 1% de pecado aqui, ou um pouco mais, porque eu não sei quanto eu botei aqui. Mas não dá pra viver assim. Ou a gente se enche só do Espírito, com as coisas de Deus, com as coisas nobres, com as coisas de boa fama, ou vai ficar horroroso, ou vai ficar assim. Vai ficar assim. Cara, eu tenho que viver de uma forma que isso aqui vai pro lixo. Isso aqui tem que ir pro lixo com toda a força da minha vida. Por mais que seja gostoso, agradável, eu não posso tomar isso aqui porque isso aqui vai acabar comigo. Eu tenho que tomar uma atitude. Isso aqui tem que ir pro resto da vida pra lixeira. Eu não posso mais olhar para isso aqui. E se isso aqui me faz pecar, aí mesmo, meu irmão. Não passa nem no stand do mercado que tem isso aqui vendendo. Esquece essa parada. Preciso tomar atitude. Eu vou amar, eu vou buscar, eu vou fazer o bem às pessoas. Eu vou parar de falar mal do irmãozinho. E aí, um parêntese que eu gostaria de fazer aqui, que o texto deixa isso de uma forma muito clara, sobre julgar as pessoas. É uma coisa que a gente pode perceber no texto de uma forma muito clara aqui. Se eu julgo, eu não estou mostrando amor. Aí suponha uma situação que você está de fora olhando lá, duas pessoas, alguma coisa que está acontecendo ali, e aí você começa a julgar e a falar um monte de coisa daquilo ali. Se você ama os dois lados, você não precisa nem julgar, porque você ama os dois lados. Então larga, já começa que você não deveria nem pensar em começar a falar de qualquer coisa daquilo ali, correto? Uma sugestão pra gente aqui, cara, na dúvida, não vamos julgar mais ninguém, principalmente porque você pode talvez não saber de todas as informações dos dois lados ali. Não vamos julgar, simples assim. Jesus perdoa a gente para que a gente possa amar, assim como Ele ama a mim e a você. Não para que a gente julgue ninguém, nem faça qualquer outra coisa que desagrade a Ele. Então, repetindo, preciso tomar atitudes então. Eu vou amar, eu vou buscar, eu vou parar de falar mal do irmãozinho, eu vou fazer o bem às pessoas. Aí você acha isso muito difícil? Cara, mas quando a gente entende o perdão que a gente recebe, o quanto isso custou para Jesus, qualquer coisa fica pequena e fácil de se fazer. Qualquer coisa fica pequena. Isso é amar de verdade, amar Jesus, nosso Salvador. Quando a gente é perdoado, a gente muda a nossa forma de agir. A gente começa a amar. E aí a terceira lição que esse texto pode trazer pra gente é que o amor perdoador de Jesus, ele não tem limite. Ele não tem limite. Ele pode amar tanto a pecadora quanto o cara que estava julgando ali ela. Não existe ninguém que seja tão ruim que não possa ser alvo do amor de Jesus. Essa parada me embrulhou aqui. Mas não existe ninguém que seja tão ruim que não possa ser alvo do amor de Jesus. Ele não apenas perdoou a mulher, como ele ensinou pacientemente ao fariseu que estava julgando ali. Você percebeu isso no texto? Jesus não se virou e falou: meu irmão, você é um otário. Olha o que você está fazendo, brother. Você nem sabe o que essa mulher está fazendo, o que ela está pensando de verdade, como que é a vida dela, como que é o coração dela. Eu sei. Jesus não fez isso. Jesus ensinou com ele pacientemente, contou uma historinha. Aí falou: você entendeu? Quem ama mais, então? Para o cara responder, para o cara entender. Jesus foi paciente pra caramba com o cara. Só que ele ensinou com o objetivo de mudar a forma dele de enxergar aquela situação, obviamente, com o correto valor cristão. Mas isso ensina pra gente que o amor de Jesus é para qualquer tipo de pessoa. O amor de Jesus é para qualquer um. Não tem limite. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para o pecador, isso vale para o fariseu, para todos que reconhecem a Jesus como o único Senhor e Salvador.
2 Coríntios 5, versículos 14 e 15, Paulo escreve: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Jesus não tem limite. E aí, quais as lições? O que a gente traz para a nossa vida para começar a viver todos os dias? O que eu vou fazer quando acabar esse culto? O que eu vou fazer amanhã quando acordar? A primeira aplicação que eu trago para a minha vida é que eu preciso viver o perdão de Deus. Eu preciso viver liberto do pecado de verdade. Eu queria dizer isso para vocês como aplicação. Viva o perdão de Deus. Viva liberto do pecado. Sabe aquela história do vai não peques mais? Que Jesus fala para outra pecadora também, numa outra situação? Isso é consequência do perdão de Cristo, não a condição para o perdão. Sabe por que eu estou falando isso? Isso aqui é importante, porque você já deve ter passado por isso algumas vezes. Sabe quando você dá aquela vacilada braba? Você fala, caraca, nossa, eu não consigo nem orar para falar com Deus, para falar com Jesus, para pedir perdão, estou me sentindo um lixo, estou me sentindo envergonhado. Sabe isso? É sobre isso que eu estou falando aqui. Desde quando a gente tem que ter perfeição nas nossas ações para se sentir merecedor do perdão de Deus? Para sentir, não, assim, não, pô, tô tranquilão, posso pedir perdão a Deus, pô, tô bem pra caramba aqui, vou pedir perdão para Jesus, tô sinistro. Não é assim que acontece. O vai não peque mais é a consequência do perdão de Cristo. Deu para perceber o que eu tô falando? Deu para entender? E aí esse é um pensamento equivocado que muitos cristãos têm. Eu mesmo já tive isso várias vezes. A gente precisa aceitar o perdão sobre a nossa vida. Tem um cara chamado Brian Welch. É um cara conhecido para quem gosta de rock. Sabe aquela banda de rock Korn? Korn. K-O-R-N. Quem conhece essa banda aqui? Só eu. Uma galera. Eu me amarro muito nessa banda. Uma banda de rock pesada, maneira pra caramba. Curta vera. Uma banda de rock americana. Esse cara, Brian Welch, é o ex-guitarrista dessa banda. Ele, inclusive, tem um vídeo... E eu me baseei aqui nessa história dele por esse vídeo daquele I Am Second. Se você depois quiser ouvir, baixa lá, dá uma olhada lá no YouTube. Mas é muito interessante a vida dele. Ele conta que a banda dele começou a ficar famosa pra caramba e ele começou a se envolver muito assim com as drogas. E ele teve uma filhinha chamada Jennea, que ele fala na história dele. E aí ele tem a filhinha e logo depois ele perde a esposa para as drogas também. A esposa dele era viciada pra caramba e morre por causa das drogas. E ele se vê numa situação bizarra, que ele agora tinha que cuidar da própria filha dele sozinho, porque tinha perdido a mulher para as drogas. Só que ele também se torna um viciado. Ele fala no testemunho dele que ele começa a tomar metanfetamina vera e se sente mal pra caramba. Ele consumia muita droga, muita droga. Ele conta assim de uma forma que fica até assim, caraca, que bizarro. Ele conta que algumas vezes ele ia a igrejas lá nos Estados Unidos e ele falava, pô, algumas vezes eu ia, aceitava Jesus, e aí eu chegava em casa e orava, Jesus, se você é real, e ele orava isso de verdade, se você é real como aquele pastor disse, então você tem que tirar essas drogas de mim, vem pra minha vida, entra no meu coração. E ele falava que ficava em silêncio e dizia, Senhor, me sonda o meu coração. E ele permanecia em silêncio e dizia, Senhor, você sabe que eu quero parar, você sabe que eu quero ser um bom pai para essa criança, ela perdeu a mãe para as drogas e ela vai me perder também se eu não parar, amém. Ele orava assim, falava com Deus. Ele fala inclusive que certa vez, ele saiu em turnê lá pelos Estados Unidos com a banda e levou a filha dele nessa turnê. E aí o ponto mais sinistro assim, da história é que ele estava lá num determinado momento e ele vê a filhinha dele cantando uma das músicas da banda, que é uma música indecente pra caramba, que o refrão dela, traduzido é: todo dia eu penso, todo dia eu sonho com sexo. E viu a filhinha dele cantando aquilo ali, o refrão amarradona, e aí ele cai em si e fala, cara, o que eu tô fazendo? Eu sou um drogado e minha filha sonha todo dia com sexo, eu vou morrer. E ele fica desesperado. E ele conta que em um determinado dia o corretor dele sentiu no coração e fala com ele, que não sabe qual o motivo daquilo ali, mas sentiu no coração de falar com ele sobre aquele texto de Mateus, que Jesus fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os darei descanso. E aí convida ele para ir na igreja. E aí ele vai para casa e pensa naquilo ali e fala, cara,
Eu preciso de descanso para minha alma, de verdade, eu preciso disso. E ele fala que nem sabia se aquele convite era real mesmo ou não, mas ele fala que vai nessa igreja e aí ele recebe Jesus lá de verdade. Ele volta para casa, pega a filha dele e ele conta que joga todas as drogas dele no lixo e ele ora de novo e fala: Jesus, você tem que tirar essas drogas de mim, me sonda o meu coração. E ele conta que ele sentiu um amor de pai, o amor de um pai enchendo a sua vida. Aquele momento ali, e ele fala que ele sentiu Deus falando com ele: eu não te condeno, eu não te condeno, eu te amo, eu te amo. E ele conta isso de uma forma maravilhosa, e fala que naquele momento o amor de Deus vem sobre ele, e foi tão poderoso que no dia seguinte, ele jogou realmente todas as drogas no lixo, e ele tomou uma atitude mais bizarra ainda, que foi sair dessa banda. E era uma banda famosíssima, e ele sai. E ele fala que ele saiu porque ele agora queria criar a filha dele. E da mesma forma que ele sentiu o amor de Deus como amor de pai, ele agora queria transmitir esse amor como um pai para sua filha. A pessoa sentir isso de Deus assim: eu não te condeno, eu te amo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A gente recebeu o perdão de Deus. Não há mais condenação sobre a sua vida. Não há mais condenação sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Jesus sabe do que a gente é feito. Agora, vamos lutar o máximo possível contra o pecado. Mas se cair, peça perdão para Deus na hora. Pede perdão para Deus na hora. Não deixe que se passe um segundo sem que você peça perdão. Mas agora, uma coisa importante: isso não significa o fato de não ter mais condenação sobre a minha vida, que eu posso sair fazendo qualquer coisa por aí. Já que não perco salvação e tem esse papo aí, né? Depois é só pedir perdão para Deus. Uma coisa não significa a outra. Meu pai dava aula na escola bíblica dominical lá em São Francisco. E ele conta uma história que eu nunca mais esqueci, que eu achei maneiríssima. Uma aula que ele deu uma vez foi sobre salvação. E ele explicando, né, a salvação, e ele, em determinado momento ele fala que a gente não perde a salvação. Uma vez salvo, a gente é salvo para sempre. Agora a gente tem que lutar aquilo, como o Jonas falou, não sei se foi semana passada ou numa outra pregação, mas a gente não perde, a gente é salvo, mas a santidade a gente tem que ir buscando e vencendo. Mas a salvação é dada e é um dom de Deus para nossa vida. E ele contou que tinha um rapaz sentado na frente, assim, na primeira fileira, e ele ficou deslumbrado com essa informação. Ele falou: Henrique, a salvação não se perde, isso é sério. Eu falei: é assim que funciona. Ele: caramba, se é assim, então hoje à noite, no culto, eu vou louvar como nunca. Se Jesus me ama dessa forma, me dá uma salvação que eu não posso perder, então eu vou louvar como nunca. Isso é viver o perdão de forma genuína. É essa que é a atitude de quem realmente foi perdoado e entendeu o que é o perdão de Jesus. Quando a gente vive o perdão, a gente consegue ter esse tipo de atitude. E a gente consegue ter força, a força de Jesus para vencer qualquer tentação. Viver o perdão de Deus é entender a dívida que Jesus pagou. E então viver a vida de Jesus na nossa vida. É isso que é viver o perdão de Deus. É viver liberdade. É viver o arrependimento verdadeiro. O arrependimento genuíno. Assim a gente consegue vencer qualquer tentação na nossa vida. A gente precisa viver o perdão de Jesus. Não existe mais condenação sobre a minha vida nem sobre a sua. E aí a segunda lição: a gente precisa amar como quem foi perdoado. Eu queria dizer também para você essa noite: ame como quem foi perdoado. Ame como quem foi perdoado. Se o amor de Cristo não se restringe ao que você pode fazer, ao que eu posso fazer, não é por merecimento, não é por obra, então ame com toda a gratidão que existe dentro do seu peito. Ame com toda a gratidão que existe dentro de você, lembrando que amor é uma atitude tomada, não apenas um sentimento. Não é uma coisa legal, agradável que eu sinto dentro do meu coração. Então vamos amar em primeiro lugar a Jesus, em seguida vamos amar o nosso próximo, ou até mesmo o nosso inimigo. É difícil pra caramba, mas a gente precisa olhar e entender que a vida cristã é assim. Em primeiro lugar eu preciso amar Jesus. Lembra disso aqui? Eu não posso viver assim. Mas será que eu amo Jesus de verdade? Ou eu tenho vivido assim? Às vezes a gente precisa fazer um esforço mesmo. Faz parte, cara.
Nem sempre é facinho, nem sempre é tranquilo. Às vezes é brabo, é difícil pra caramba. Tem vezes que a gente quer sumir, quer se jogar da ponte, meu irmão, porque tá brabo. Mas a gente precisa amar Jesus com o nosso coração. A gente precisa também amar o nosso próximo. Sabe a oração do Pai Nosso? Quando Jesus ensina, lá no meio tem aquela parte: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que é interessante disso? Que aqui Jesus ensina uma oração pra gente, em que no meio o cara fala, ele já parte do princípio que ele já perdoou todo mundo que estava em falta com ele. Aí sim a gente consegue pedir perdão para Deus: Senhor, me perdoa, porque eu já perdoei todo mundo que estava em falta comigo, eu já perdoei, eu já amei o meu irmão, eu já amei o meu próximo, eu já amei até o meu inimigo. Difícil pra caramba, Deus, mas eu perdoei mesmo, então agora por favor me perdoa. Essa é a oração do Pai Nosso que Jesus ensina pra gente. Se a gente for perdoado de verdade, a gente precisa amar, a gente precisa demonstrar o nosso amor, assim como a mulher do texto que a gente leu fez. Aí eu queria dar algumas sugestões simples e fáceis. Vamos ajudar mais as pessoas. É uma coisa tranquila, mas que a gente está demonstrando amor. Vamos parar de falar mal do irmãozinho, que a gente às vezes sabe pouco da vida dele. Vamos ler mais a nossa Bíblia. Coisas que a gente consegue fazer. Vamos abraçar mais. É simples, termina o culto, abraça aí umas 10 pessoas de verdade, assim, abraça, fala: pô, gosto tanto de você. É uma coisa legal, a gente está demonstrando amor aqui. Vamos ouvir mais o outro com atenção, de repente. Algumas sugestões. E tem muitas outras. Aí eu queria dar uma outra sugestão para te ajudar nas sugestões aqui. Isso já aconteceu comigo uma vez. Pede para Deus, cara. Pede para Jesus te dar algumas oportunidades. Ele vai dar. Eu já tive uma experiência assim. Eu estudava no PH. E aí eu lembro que tinha vários amigos meus que ainda não conheciam. E eu orei, eu pedi mesmo assim: Deus, por favor, abençoe para que, pô, amanhã eu tenha oportunidades para falar de você. Me dá oportunidades novas. Sei lá, de alguma forma. E aí eu até esqueci da oração que eu fiz no dia seguinte. Cara, a gente entrou num papo que o cara me perguntou: ah, Felipe, não sei o que lá, o que você acha? Deixou a faca e o queijo na mão, assim, só para eu chegar e falar. Ele perguntou, o interesse veio dele. Jesus faz essas coisas. Pede para Jesus, pede: Senhor, o que eu posso fazer para demonstrar mais o amor por você e pelo próximo? A gente precisa amar mais. E aí eu queria concluir fazendo uma pergunta para vocês. Vocês querem ter uma vida relevante? Você quer que a sua vida tenha significado enquanto você vive, que ela vale a pena? Viva o perdão real de Cristo. Viva o perdão real que Jesus oferece para você. Se a gente conseguir viver dessa forma, entendendo o que é o perdão, quem a gente vai conseguir ter uma vida que impacte o nosso meio, a nossa família, todas as pessoas à nossa volta. O arrependimento verdadeiro é a principal razão pelo qual as mudanças acontecem, pelo qual a vida começa a ter sentido, pelo qual os avivamentos começam, pelo qual as igrejas continuam existindo e vencendo o mal, pelo qual o Espírito Santo age. Arrependimento verdadeiro faz essas coisas todas. Você quer que a gente passe por um avivamento de novo, bizarro aqui? Você quer que a gente tenha uma igreja cheia do Espírito Santo? Arrependimento verdadeiro, convicção de pecado, se colocar diante de Deus, mudança de atitude. A gente, como gente que ama Jesus, a gente precisa se arrepender de verdade, viver o perdão, amando as pessoas, amando Jesus com atitudes. É isso que Jesus quer da nossa vida. E a boa notícia é que Jesus já deu para você e para mim tudo o que a gente precisava. Agora a bola está com a gente, está na nossa mão. Depende muito mais da gente do que de qualquer outra coisa. Amém? Vamos orar? Baixa a tua cabeça aí, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela vida que você dá para a gente. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado porque você resolveu o maior problema que a gente tinha, Jesus. Como é bom a gente ter você como Deus, como Salvador, como Senhor da nossa vida. Como é bom ter você como Deus dessa igreja. Essa igreja só existe porque você existe, Jesus. Essa que é a realidade. Que você é um noivo apaixonado que ama. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelas coisas que você faz. Obrigado pelo perdão que você nos traz. Obrigado pela vida que você permite que a gente tenha. Obrigado porque a sua graça é linda, Senhor. A gente nunca vai entender, mas é bom poder viver, poder sentir todos os dias da nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque você é um Deus maravilhoso. A gente ama você, Deus. Ajuda a gente a conseguir viver. Se existe alguma coisa, Senhor, que está encoberta no nosso coração, na nossa vida, Senhor, se existe algum pecado que precisa ser deixado para trás, eu quero pedir, Senhor, assim,
clamar a você com muito temor, Senhor, que você tire isso do nosso coração, que você arranque de uma vez por todas. A gente não quer ter uma vida, Senhor, mais ou menos com você, a gente quer te amar inteiramente, Senhor, a gente quer vencer as tentações, a gente quer amar você com todo o nosso coração, a gente quer ter você como único Deus, como único Senhor. Recebe a nossa vida, Senhor. Ajuda a gente, livra a gente de todo pecado, ajuda a gente a te amar com todo o coração, com toda a nossa alma. Por favor, Deus, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Pai.